Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou agora o momento de nós lermos a palavra do Senhor Jesus, onde Ele vai falar conosco, como Ele já tem falado, né? Através da oração, através dos louvores, amém? Então, quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, continua falando conosco, Senhor. Continua aqui, porque nós estamos aqui, Senhor, também, né, nesse momento, prostrado aos Teus pés, buscando ouvir a Sua voz, que o Senhor venha nos dar visão, direcionamento da Sua vontade, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Perdão, irmãos, eu falei versículo 15, mas versículo 18, amém? Diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado, depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitmna. Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele às vezes vai permitir que situações aconteçam na sua vida, na minha vida, né? Aqui nessa história, eu aprendo que aqui está dizendo que tornou Isaac a abrir os poços que ele tinha cavado, que tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus foram lá e entulharam aqueles poços, né? Deus falou que seria com Abraão, com toda a sua descendência, né? Nós conhecemos a história. Mas aqui está falando que os filisteus entulharam os poços deles. E o poço era onde eles tiravam a água, onde eles regavam a terra, onde eles cuidavam dos animais, era dali que vinha a prosperidade. Então, por quê? Às vezes você pode dizer assim, mas Deus era com eles porque Deus permitiu que os filisteus fossem lá, entulhassem os poços dele. Muitas vezes o Senhor vai permitir situação na nossa vida, mas é porque nós não podemos ficar acomodados. Então o Senhor permitiu, os filisteus foram ali e entulharam aqueles poços, mas o que Isaac fez? Está dizendo, e tornou Isaac a abrir os poços. Ele não deixou que aquilo ali parasse ele. Foi entulhado aqueles poços, foi tampado, ele foi lá, né? E abriu outros poços, cavaram outros poços, né? E tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes. Então, assim, eles, na verdade, eles tiraram aquilo que tinha sido colocado lá dentro, aqueles entulho que tinha sido fechado, né? Não abriu um novo poço, mas tirou aquele entulho. Às vezes acontece situação na nossa vida de vir pessoas querer fechar, querer frustrar ali o nosso sonho, né? Fechar uma porta que Deus abriu, querer, às vezes você olha para o seu negócio e vê ele parado, né? Fechado, mas Deus
A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Então, se Deus abriu essa porta aí, ela pode estar até ali por um tempo fechada, como esses poços estavam fechados, entulhado. Mas que Deus hoje te dê a capacidade de você fazer como Isaac fez, de desentulhar, né? Desentulhar. Então cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Então eles desentulharam aqueles, cavaram outros poços também, né? E aí, alguns postos aqui vieram de novo outro povo para contender. Às vezes você vai falar assim: você comecei a colocar em prática, abrir novamente aquilo que estava ali fechado, mas veio novamente os levantes. Aqui está falando que no versículo 20, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Aí eles ficaram parados? Não. Está dizendo, então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Eles ficaram parados? Não. Eles partiu daquele lugar e eles cavaram outro poço. Eles não deixaram vencer, né, por aquilo ali. Eles não se deixaram se abater. Então vai vir situação para querer fazer nós parar, para querer fazer nós desistir, mas nós não podemos desistir. Aqui está falando que pela terceira vez eles tiveram que cavar novamente o poço e por esse não contenderam. Então chamaram aquele poço ali de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Amém. Nós precisamos persistir. Tem que haver em nós persistência, disciplina, permanecer, né? Nós não podemos, não vou desanimar. Eu já desanimei algumas vezes, eu confesso, irmãos, mas nós não podemos ficar ali desanimados por muito tempo, não. Nós temos que levantar, não. Eu não vou ficar desanimado, eu vou me colocar de pé, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus me fez para vencer, para romper, para crescer. Foi para isso que Deus nos fez. Amém? Então, isso que eu aprendo com essa palavra, irmãos, porque Isaac aqui, ele não deixou se abater, né? Não era só Isaac, era ali também, aqui está falando que era Isaac junto com os servos de Isaac, né? Que Isaac já tinha ali crescido, Isaac já tinha, né, tornado uma grande nação. E ali já tinha muito povo que trabalhava com ele. Mas mesmo assim, mesmo ele grande, havia dificuldade. Às vezes, mesmo você crescendo, você estando grande, seu negócio está grande, mas não vai deixar de aparecer uma dificuldade, vai ter dificuldade. Mas você precisa continuar confiando em Deus, porque é do alto que vem nosso socorro, é de Deus, assim como o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, aqui está falando que aí eles subiram, dali subiu para Berseba. Na mesma noite, no versículo 24, diz assim, não, perdão. Eu quero ler aqui primeiro, no versículo 22, na parte B, que diz assim: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Aí dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Aleluia. Deus lembra que ele é o Deus de Abraão, teu pai, porque havia uma promessa sobre Abraão e a promessa que estava sobre a vida de Abraão nos alcança até hoje. Aleluia. Por que que nos alcança? Porque nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós aceitamos, nós somos descendentes de Abraão. E ele fala que não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então ele levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, em agradecimento a Deus, eles levantaram um altar. Altar é um lugar de intimidade. É um lugar onde ele invoca a Deus. É um lugar, é como seu quarto de guerra que você está levantando aí para o Senhor. É o seu lugar de só você e Deus, né? De você clamar. Amém? Então que você possa levantar esse altar, que você possa ter um altar. Esse altar não pode ser simplesmente assim deixado ali, não.
Você precisa ter intimidade com o Senhor, comunhão, de estar constantemente buscando o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós vimos aqui através dessa palavra que veio dificuldade na vida de Isaac, Senhor. Veio ali os filisteus querendo entulhar ali os poços, querendo roubar os sonhos, fazer ele parar. E muitas vezes na nossa vida, Senhor, aparece dificuldade para querer fazer nós parar, para querer fazer nós desistirmos, Senhor. Mas assim como Isaac não parou, não desistiu, mas ao contrário, ele desentulhou aqueles poços, cavaram até mesmo outros poços, e o Senhor ali abençoou ele, Pai. Que assim também o Senhor venha nos dar essa fé, essa coragem, essa força para nós não aceitarmos, Senhor, meu Deus, nossos poços serem entulhados, nossos sonhos, Senhor, meu Deus, ser frustrado, mas que nós possamos prosseguir confiando no Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.